Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje vou trazer uma análise de escritor do livro O Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Eu já falei aqui no canal sobre o Adapak, que é o herói do livro. Tem também entrevista com o Solano aqui no canal. Então é um autor que eu acompanho já há longa data e eu não tinha ainda trazido um vídeo específico sobre o livro dele. Então estou hoje, finalmente quitando essa dívida aqui. O Solano é um autor, sinceramente, espetacular, porque ele consegue escrever de maneira tão sucinta, né? É um livro que tem menos de 300 páginas e eu estou esperando ansiosamente pelo terceiro livro dele, né? Quem sabe, né, agora que o Spor está lançando um novo livro, que o Dracon está lançando o quarto livro do Dragon Jeter também. Quem sabe isso não inspire o Solano a finalmente publicar o terceiro livro do Espadachim de Carvão. Estou aguardando ansiosamente pelo próximo episódio da saga. E esse vídeo aqui é uma análise que serve tanto para os fãs de literatura fantástica, os fãs de ficção científica, tem uma abordagem um pouquinho assim, um pezinho ali no sci-fi nesse livro também, aos fãs do Solano e também a quem quer contar as suas histórias, escrever os seus livros, também aprender como que os autores consagrados já fizeram antes da gente para se inspirar, absorver o conhecimento e melhorar, calejar a mão e melhorar também a própria escrita criativa. Então eu vou falar aqui hoje 3 tópicos do Solano, começando com o próprio mundo que o Solano criou, que eu acho que é o maior diferencial, né? A Kurgala, acho que é o maior diferencial que tem nesse livro, que é um mundo estranho e instigante ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu admiro muito, que eu hoje, como autor, estou cada vez mais interessado em ler mais, né? E até escrever mais. Você pegar assim um estranhamento saudável ao leitor, né? Existe uma... Eu acho que se o livro ficar estranho demais, ele pode ficar desinteressante, mas quando o livro tem um equilíbrio entre o reconhecível e o esquisito, causa uma estranheza saudável que instiga a curiosidade do leitor. E o Solano fez isso muito bem com Kurgala. É um mundo de fantasia que não tem elfos, não tem anões, não tem dragões. Os povos fantásticos são povos que você nem conseguiria, sinceramente. Eu sou RPGista e o mundo do Dracon seria um mundo... O mundo do Solano seria um mundo difícil de adaptar para um RPG, sabe? Seria difícil você criar, até mesmo se for pensar numa história, uma pegada um pouquinho mais... Senhor dos Anéis, um pouquinho como Dragonlance, um pouquinho como também Filhos do Éden, do Spor. Esses sagas, geralmente os heróis, eles são guerreiros, né, são magos e tal, e eles têm um nível de poder um pouquinho próximo uns dos outros. Você consegue ver eles lutando lado a lado com algum equilíbrio. E o Solano, ele não busca esse equilíbrio, isso é uma coisa que é muito interessante na forma como ele cria a história. O Adapak não é um herói equilibrado com o mundo ao redor dele, e também os desafios que ele encontra e enfrenta não são também desafios que estão à altura dele, sabe? Ele vence muitas vezes pela inteligência, pela criatividade, e parece que tudo esse mundo é fora da caixa. A relação dos deuses com o mundo, os povos que habitam esse cenário, os monstros que a gente encontra, sabe? A gente tem a sensação de que é algo que a gente consegue reconhecer, tem um pouquinho de fantasia do nosso mundo real, mas o Afonso Solano, ele pesa a mão nos elementos originais, nos elementos singulares, nos elementos criativos desse mundo dele, de forma que cria uma estranheza, mas também estimula a nossa criatividade para conhecer esse mundo tão peculiar, tão autêntico e tão original, tá? Então, eu Bernardo, que hoje em dia estou mais inclinado a contar histórias assim, não tão aos moldes clássicos da fantasia, e que estou hoje instigado a criar coisas novas e também fora da caixa,
Afonso Solano, para mim, é uma inspiração que eu vou seguir quando eu for abordar esse outro lado da fantasia, tá? Se você também quer buscar criar, se você tem interesse em criar mundos mais originais, Espécie de Carvão é uma leitura excelente para você. Segundo ponto aqui é como que o Solano, não só no mundo, mas para os personagens e para a narrativa, para cada resposta que ele te dá, ele cria mais perguntas. Isso mantém um equilíbrio muito interessante, um ritmo até quase frenético, tá? Na narrativa dele. Porque você tem o Adapak, que é o herói, o Espadachim de Carvão, ele tem várias dúvidas, ele não conhece tudo que ele sabe sobre esse mundo de Kurgala, ele aprendeu lendo livros, então ele não conhece o mundo na prática, ele é uma espécie de um semideus, tá? Ele é filho de um dos deuses maiores, e ele tá assim, cheio de dúvidas, tipo, por que eu vim parar nesse mundo? Cadê os deuses desse mundo? Qual é a verdade por trás desse mundo aqui? E ele busca essas respostas, você como leitor ou leitora acaba buscando essas respostas junto do Adapak, mas para cada resposta que ele encontra, abrem-se mais 2 ou 3 ou mais perguntas. Para cada resposta, mais perguntas. Mas isso que é o ponto. Tem autores que eles botam só perguntas, não respondem nada, e isso aliena o leitor. Você não pode escrever um livro só enchendo de perguntas que o leitor se cansa, tá? E tem também autores que eu acho que respondem de forma muito abstrata, e aí isso pode também incomodar alguns leitores. Um livro que eu senti que eu acho que não me deu respostas muito sólidas, muito conclusivas, foi o livro do Carbono Alterado, que tem série na Netflix, Altered Carbon. Então, esse livro do Carbono Alterado é um livro cyberpunk bem noir, tá? E que é bem interessante, mas ele é bem sobrecarregado, tá? E ele tem também essa questão de dar respostas que abrem mais perguntas, mas quando eu terminei o livro, eu fiquei meio tipo, ok, eu não captei tudo que eu tinha que ter captado nesse livro, né? Assim que eu me senti, tá? Então, o Dracon, eu acabei, tá? Antes de gravar esse vídeo, eu gravei o vídeo do Espírito de Gelo. Então, eu tava agora falando do Dracon, tô agora falando de Solano e tô me enrolando, desculpa. Enfim, só pra explicar porque eu tô aqui me enrolando. O Solano, ele consegue dar respostas palpáveis, tá? Ele responde, ele explica, você entende, mas essa explicação te leva a mais perguntas. Isso sobre personagens, sobre o mundo, sobre o enredo. Então, quem quer também uma história com essa pegada de mistério e respostas e mais mistério depois, de novo, Espécie de Carvão é excelente. Por fim, o último ponto do Solano, que eu adorei nessa leitura, juntando isso tudo, e justamente acho que é o elemento que faz com que isso tudo seja tão interessante para o leitor, é como que ele usou a jornada do herói de forma bem feita. Eu não sou grande fã da jornada do herói, tá? O Solano sabe usar muito bem a jornada do herói, Dracon, que eu falei tanto, né? Também usa muito bem a jornada do herói. O Spor também, todos eles são autores que são adeptos da jornada do herói e usam muito bem. Isso é um ponto interessante do Afonso, no caso, do Afonso Solano. Eu digo o seguinte, se você quer um mundo muito simples, tenha uma história muito complexa. Se você quer um mundo muito complexo, tenha uma história mais simples. Exemplo, no caso do Game of Thrones, né, do George R. R. Martin, o mundo ele é simples a princípio. É um mundo com pouca fantasia, não tem raças fantásticas a princípio, tá? Não tem assim muita magia, não tem muito mistério. O mundo é um mundo que você consegue entender, mas a história é bem complexa. Você entender como que cada casa se relaciona, você descobrir a história de cada casa, compreender a motivação de cada personagem, você descobrir cada mistério que é apresentado no primeiro livro, tá? É uma história bem complexa nesse sentido. Então, o Martin ele trouxe um bom equilíbrio entre a simplicidade e a complexidade em momentos diferentes da história. E nisso, o Ned Stark tem a sua jornada do herói também, clássica, que depois eu até sinto que o Martin ele chuta o balde na história dele e quando a história
totalmente do jeito dele, do segundo livro em diante, com a Guerra dos Cinco Reis e tudo mais. Mas ele começou a saga dele justamente para cativar o leitor, para fazer o leitor se apaixonar pelo elenco e pelo mundo. Ele trouxe uma jornada do herói e trouxe um mundo que a princípio era simples, mas com a narrativa mais complexa. No caso do Afonso Solano, com Espadachim de Carvão, é um mundo novo, é um mundo estranho, é um mundo complexo, tá? A mitologia não é uma mitologia tão simples assim, você não encontra uma mitologia como essa em muitos lugares. E o que te faz acompanhar esse mundo sem se perder, sem se sentir alienado ou alienada, é essa jornada do herói, é o Adapak, que ele é ingênuo e ignorante, ele desconhece o mundo ao redor dele, tá? E você acompanha ele nessa jornada e você descobre junto dele as verdades por trás desse mundo tão estranho. Então, no caso, isso ajudou muito. Se fosse uma história que é simples demais, num mundo simples demais, o leitor sente que é mais do mesmo e vai ficar entediado. Se é uma história complexa, num mundo complexo, sobrecarrega o leitor e o leitor pode também se sentir alienado, pode não gostar, sabe? O equilíbrio, né, que aumenta a chance de você contar uma história bem feita, bem interessante, que vai agradar a boa parte do público, tá? Que quando o leitor começar a ler, ele querer ler até o final e gostar da experiência no final, tá? Um bom equilíbrio entre isso é, como eu falei, cenário simples, história complexa, ou cenário complexo, história simples. No caso, Espadachim de Carvão, Afonso Solano, é um mundo complexo com uma história que segue no ritmo que você consegue acompanhar de modo leve, tá? Sem ficar também perdido demais ao longo do caminho. Então, essas são as 3 considerações, essas são as 3 lições que eu aprendi e eu vou levar para mim agora como autor, lendo o Espadachim de Carvão. Recapitulando, um mundo novo, que é estranho e instigante. Para cada resposta que o Solano dá, mais perguntas, esse ritmo narrativo que ele bota de responder uma pergunta, mas que na verdade abre mais dúvidas. E também uma jornada do herói bem executada, bem aplicada. Comenta aqui embaixo qual que é o seu mundo estranho favorito da literatura. Eu sou suspeito para falar, adoro Kurgala, eu adoro também Planescape, adoro também Numenera, que são mundos mais focados no RPG, que são, boa parte deles foram criados pelo Monte Cook, que é um autor e um game designer que eu admiro demais. Então, Planescape é do D&D clássico, Numenera é a criação desse cara, que veio depois. Em ambos os casos ele trabalha nesse ritmo de nunca responder todas as perguntas, nunca responder todas as dúvidas e criar mundos, criar cenários em que quase tudo é estranho, mas de uma forma que te deixa interessado, curioso em conhecer mais, em explorar mais. Comenta aqui embaixo qual que é o seu mundo estranho favorito da ficção. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020, então até amanhã.